Somos tudo que fizer você sorrir. Core Odontomédica. Olá, você amigo internauta da Criativo Online, estamos aqui em Amargosa recebendo o jornalista Ricardo Ismael, que está neste momento lançando o livro O Curioso Destino de Rita, Quebra-Cama e Outros Contos, idealizado pelo Colégio Semale. Esse momento, trazido para cá, juntamente com o Ricardo Ismael. Fala um pouco, Ricardo, a satisfação de estar em Amargosa, cidade conhecida no São João de toda a Bahia, de todo o país, trazendo um pouco da cultura, escrita principalmente. Pois bem, Ivanildo, meu caro, obrigado pela oportunidade, a todos os amigos aí, ligados na Criativo Online. É uma satisfação muito grande estar aqui, na cidade de Amargosa pela primeira vez e num momento tão importante para mim, que é o momento da divulgação do meu livro. É o meu primeiro livro, a minha primeira obra, recém-lançado esse livro, e estamos já num processo de, digamos, interiorização, visitando muitas cidades, e hoje, com muita alegria, eu venho a Amargosa, uma cidade que eu queria muito conhecer, já queria ter estado aqui há mais tempo, mas agora isso pôde de fato ocorrer, a convite dos alunos do ensino médio do Semale, de toda a diretoria, enfim, dos professores, e venho, portanto, com muita satisfação falar desse livro, que é um livro que se debruça sobre as histórias do sertão nordestino e que, portanto, fala de Amargosa também. Se a gente pensa no sertão como um todo, como uma grande região do nosso país, e se a gente pensa nas histórias das mulheres e dos homens sertanejos que vivem nesse lugar, nesse tempo e espaço chamado sertão. Então, falar dos contos de Rita Quebra-Cama é, de alguma maneira, falar também das pessoas de Amargosa, desta região, das pessoas do nosso estado, do Nordeste como um todo. Eu tô com eu diria, muita emoção, vivendo esse momento com muita emoção, porque falar desses personagens da ficção é também falar de personagens da vida real, Então, por isso eu estou muito à vontade aqui, tenho certeza que teremos um belo evento. Como você pensou continuar o trabalho de jornalismo, porque escrever livro também é uma forma de comunicação, Sim. Como passou a continuar fazendo a comunicação de forma diferente, escrevendo também? Pois escrever sempre foi um desejo meu, um desejo anterior, inclusive, ao de ser jornalista. Eu ainda era muito pequeno em Serrinha, minha cidade, eu já sabia que eu queria contar histórias de ficção, Eu sempre tive uma imaginação, uma mente muito criativa, muito fértil, então eu criava muitas histórias e já sabia desde pequeno que um dia seria contador de histórias. O jornalista, ele veio depois, como um ofício, uma profissão, aquilo que o meu trabalho, Mas aquele desejo de contar histórias sempre continuou comigo. Aí, com as minhas vivências e andanças e viagens, pela Bahia, como repórter, eu fui conhecendo histórias de pessoas, e fui dialogando com essas histórias, até que eu decidi contá-las num livro, Então, são caminhos que correm em paralelo, O jornalista, que continua contando as histórias do dia a dia, da vida real, e o ficcionista, o escritor, que agora se lança e se debruça sobre as histórias de ficção, aquelas que eu sempre quis contar, É claro que a Bahia tem vários escritores conhecidos no mundo inteiro, inclusive o próprio Jorge Amado, e vários outros que eu não lembro nesse momento. João Baldo Ribeiro, de Itaparica, por exemplo. Você se espelhou em algum escritor do Brasil ou da Bahia? Em muitos. Muitos escritores. Eu fui formado como um sujeito pensante através desses escritores, desses autores. Então, eu posso citar Jorge Amado, Eu começo a ler, a me interessar por literatura com os livros de Jorge Amado. Depois eu conheço o próprio João Baldo Ribeiro, que me apresenta o Recôncavo Baiano, região Itaparica, me mostra exatamente esse outro lugar, do nosso estado. Depois eu conheço o João Guimarães Rosa, que foi aquele que mais diretamente me tocou com Grande Sertão Veredas, porque fala do sertão, desse meu sertão, um sertão que eu me reconheço como parte, e tantos outros, os de fora, Gabriel Garcia Marques, com 100 anos de solidão, tantos autores, eu poderia aqui citar uma lista enorme, mas eu acho que esses, com Graciliano Ramos, com Euclides da Cunha, com José Amaro de Vasconcelos, enfim, são autores que se debruçam sobre um Brasil do interior, um Brasil profundo,
E eu acho que em Rita Quebra-Cama eu tentei, de alguma maneira, muito modestamente, me aproximar um pouco desses autores, porque me reconheço na obra deles. Você que é repórter de TV, já há muito tempo conhecido em todo o estado da Bahia, como foi a aceitação também da produção de TV, do próprio público de TV, você fazendo um trabalho diferencial? Foi uma resposta muito surpreendente para mim, porque eu sou um jornalista conhecido por fazer televisão, e estou em televisão já há quase 17 anos, mas como autor, eu sou um sujeito que está nascendo agora para a literatura, então as pessoas conheciam o meu trabalho em televisão, mas não conheciam na literatura. Isso, inclusive, me deu um certo receio. Será que as pessoas vão aceitar, acolher esse meu trabalho como autor? Eu fiquei com um pouco de receio com relação a isso. Quando o livro saiu e eu comecei a perceber a resposta, a repercussão que ele teve, eu fui relaxando mais, ficando mais tranquilo, porque eu fui percebendo que as pessoas se identificavam com esse meu outro texto, o texto do Ricardo Ismael, ficcionista, que as minhas histórias da ficção, as histórias criadas também tiveram essa aceitação. Isso me deu muita alegria, tanto é que já penso no segundo livro, quer dizer, já ganhei aí coragem e substância para escrever uma outra história. Claro que Salvador também te aceitou de braços abertos, tanto como jornalista, também como escritor. E a sua terra, Serrinha, né? Tem te apoiado também. Tem bastante. Serrinha é uma terra querida, é o meu berço, minhas raízes, minha família toda está lá. Em Serrinha eu aprendi muita coisa, em Serrinha eu pude conhecer os personagens iniciais de Rita Quebra-Cama, né? Os personagens que estão inclusive reunidos num conto específico, que é um conto de homenagem a Serrinha, que é a última história do livro. Então eu deixei essa última história do livro, que se chama O Mistério da Santa, para fazer uma referência à minha cidade, à minha Serrinha. Então existe uma cidade fictícia no livro, que é a cidade do Cajueiro, que é de certa maneira uma referência à Serrinha, né? Então as pessoas daquela localidade, da minha cidade, da minha região, vão reconhecer muito elementos. E as pessoas que não conhecem Serrinha vão perceber que eu falo sobre esse cajueiro com uma relação de pertencimento, sabe? Bacana. Tá aí, portanto, o bate-papo com o Ricardo Ismael, escritor e jornalista também, né? Obrigado por disponibilizar de seu tempo, falar um pouco do seu livro e vir para Amargosa, a nossa região também. Desejar boa sorte sempre no trabalho, tanto como jornalista, agora também como escritor. Obrigado a você, Ivanildo, obrigado a todos aí da Criativa Online, é um prazer estar recebendo vocês aqui, fico muito grato, tá? Obrigado mesmo pelo carinho, eu espero que vocês de Amargosa, essa terra querida, possam desfrutar do livro, das histórias e possam ter um pouquinho do prazer ao ler essas histórias, daquele prazer que eu tive ao escrever. Então, quero dividir com vocês e quero ofertar esse presente aí a vocês, que é os contos de Rita Quebra-Cama.